Olá para você que acompanha a nossa programação. Está no ar o Pix News especial de sábado. Confira os principais destaques desta semana. Santa Catarina se prepara para receber mais de 3 milhões de turistas e lança a nova Polícia do Turismo. Paranaguá, no litoral paranaense, espera atrair mais de 15 mil turistas em mais uma temporada de cruzeiros. Ponte Hercílio Luz, cartão postal de Florianópolis, ganha nova iluminação cênica em evento especial. Saúde presidencial. Após exames médicos, presidente Lula retoma atividades em Brasília. Mudanças climáticas. Estudo aponta redução de dias de frio intenso e fortes nevascas no hemisfério norte, com impacto direto na agricultura e no turismo. E você vai ver ainda, craque do ano, Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, é eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo no prêmio The Best. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. E começamos a edição de hoje falando sobre o estado do Paraná, que inaugurou nesta semana uma obra inédita no país para minimizar um problema histórico de enchentes. Localizado no sudoeste do Paraná, o município de Francisco Beltrão, com mais de 100 mil habitantes, é um dos mais populosos da região. Cortado pelo rio Marrecas, a cidade já enfrentou várias enchentes que causaram prejuízos e perda de vidas. Um problema que deve ser amenizado com a entrega de uma obra pioneira no país. Foi construída uma contenção de cheias no rio Marrecas, que conta com um túnel de mais de 1 quilômetro de extensão, para escoar o fluxo de água do córrego Urutago até o rio Marrecas, em dias de grande volume de chuvas. A estrutura permite o escoamento através de um canal de 740 metros de extensão, 12 metros de profundidade e 8 metros de largura, conectando a comporta na entrada do túnel, que possui um sensor de nível para regular a abertura e fechamento. Quando o volume atinge a cota inicial de alagamento, a comporta se abre automaticamente, escoando a água pelo túnel até retornar ao leito normal do Marrecas. Há tantos anos, a população de Francisco Beltrão, e a cada ano que se passava o problema aumentava, porque o grau de impermeabilização da cidade cada vez aumenta mais. Francisco Beltrão ultrapassou os 100 mil habitantes, então o problema das cheias do rio Marrecas, eles se agravavam gradativamente todos os anos. Inaugurado nesta semana, dias antes, a obra foi posta à prova, quando um grande volume de chuvas que ultrapassou os 220 milímetros atingiu a cidade. Em 2022, antes da conclusão da estrutura, uma quantidade menor de chuva afetou mais de 300 famílias. Mas dessa vez, apenas 10 residências foram impactadas. Inaugurando essa obra magnífica, que é uma obra no rio Marrecas, que era um grande problema para a cidade. Nós tivemos semana passada mais de 220 milímetros de chuva em 30 horas, então se não houvesse essa obra hoje que nós estamos inaugurando, possivelmente a gente teria hoje 300, 400 pessoas ou casas alagadas, famílias com problema de alagamento. É motivo de grande satisfação nós estarmos aqui hoje, eu, o Escrocado, com a equipe dele do Instituto Água e Terra, para poder vivenciar esse benefício, essa transformação da vida das pessoas em Francisco Beltrão para melhor. Hoje é um dia histórico para Francisco Beltrão. Muda-se a vida de centenas de pessoas aqui nesse município. Com investimento de 58 milhões de reais, a obra inclui, além da construção do túnel, o rebaixamento e alargamento em alguns trechos do leito do Marrecas e a readequação do rio Lonqueador. Essas intervenções devem trazer mais tranquilidade aos moradores em dias de chuvas. E Santa Catarina se prepara para receber mais de 3 milhões de turistas durante a próxima temporada de verão, com reforço em segurança e inovações, como a criação da Polícia do Turismo. O estado aposta em medidas para garantir uma temporada tranquila. O lançamento da Estação Verão 2024-2025 ocorreu no início da semana em Florianópolis, com a presença de autoridades estaduais e municipais. A temporada contará com 7 mil agentes de segurança, incluindo equipes do Corpo de Bombeiros, policiais militar e civil e polícia científica. Serão utilizadas 3.192 viaturas, 459 motocicletas, 163 embarcações e 6 helicópteros cobrindo 560 quilômetros de litoral e 33 cidades. Os guarda-vidas, que atuam diretamente nas praias, irão receber valores maiores na diária.
Nós temos agora o maior número de bombeiros, de policiais, de salva-vidas. Um menino que se jogou do trapiche e desobedeceu, enfim. Infelizmente algumas pessoas, quando não cumprem regra, a gente não pode fazer milagre. Agora, nós queremos que ninguém passe mal, ninguém se afogue, ninguém sofra. Aumentamos o volume de guarda-vida, a gente deu um maior conforto para eles, aumentamos a diária deles, o valor da diária, enfim, para que cuide bem das pessoas. Esse é um grande objetivo, fazer com que o turista venha, se sinta bem, se sinta tranquilo, gaste dinheiro, festeje e vá embora feliz. Uma das novidades é a criação da Polícia do Turismo, que contará com policiais bilíngues identificados no uniforme. A ação, em parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria de Turismo, busca atender a demanda crescente de visitantes internacionais, prevista para aumentar 69% nesta temporada. Nós estamos esperando um grande número de argentinos para cá. Nós temos policiais que têm treinamento, esses que foram incorporados agora falam mais de uma língua. Nós vamos ter a língua inglesa, né, espanhola e o português. Então eles vão ter uma identificação no braço, para quem o turista, se aquele policial, aquele bombeiro ele pode falar numa outra língua. Isso vai ser um avanço que até então não tinha. O governo também aposta no aumento de visitantes portugueses. Vai vir um número considerável de portugueses, porque nós estamos investindo lá também, fez parte da negociação com a TAP, da gente de Santa Catarina gastar um pouquinho em publicidade lá para os portugueses, para atrair eles para Santa Catarina. Daqui para lá, no primeiro mês que a gente eles abriram a venda de passagens, 35 mil passagens foi vendida no mês. Então não tem dúvida nenhuma que foi um sucesso absoluto daqui para lá. Agora nós queremos trazer os portugueses para que eles gastem dinheiro aqui. Estamos fazendo divulgações lá através da Secretaria de Turismo e da Comunicação para que eles conheçam a beleza de Santa Catarina e possam, com essa facilidade dos voos, vir para cá também. Além de Lisboa, o turismo em Santa Catarina também será impulsionado por novos voos internacionais, conectando cidades como Buenos Aires, Montevidéu e Santiago. A previsão de um aumento de 23% no número de passageiros em relação ao último verão. A temporada de cruzeiros deve trazer 427 mil turistas, com um crescimento de 15% no total de escalas. Nesta semana, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, por estudantes em escolas de educação básica. A proposta de autoria da Câmara dos Deputados teve como relator o senador Alessandro Vieira e segue agora para a sanção presidencial. Os alunos das escolas de ensino fundamental e médio não poderão usar telefones celulares dentro dos estabelecimentos de educação após a aprovação de uma lei pelo Senado nesta quarta-feira. A aprovação ocorre em meio a alertas sobre os efeitos nocivos das telas na saúde e no aprendizado dos jovens. Legisladores, pais e o governo federal têm defendido a limitação do uso de celulares em instituições de ensino. Mais da metade dos adolescentes brasileiros entre 10 e 13 anos possui um telefone celular, proporção que sobe para 87,6% entre aqueles de 14 a 17 anos. Segundo os dados do Comitê Gestor da Internet, quase 2/3 das escolas no país já restringem, por decisão própria, o uso de dispositivos móveis, enquanto apenas 28% os proíbem totalmente. A lei que afeta os alunos de 4 a 17 anos agora segue para a sanção do presidente Lula. A saúde mental, psíquica e até a física de crianças e adolescentes está sob risco, diz o texto que proíbe o uso de smartphones durante a aula, mas também no recreio ou nos intervalos entre os cursos. A norma permite, no entanto, o uso de dispositivos eletrônicos para fins pedagógicos ou por razões de acessibilidade. Paranaguá, no litoral paranaense, se prepara para mais uma temporada de cruzeiros. A cidade espera atrair mais de 15 mil turistas.
Esse é o navio Harmonia, que faz a primeira de 8 paradas. Atracado em Paranaguá, no litoral paranaense, a embarcação abre oficialmente a temporada de cruzeiros internacionais. Em terra firme, centenas de turistas brasileiros esperavam para embarcar rumo a Buenos Aires, na Argentina, ou Ilhabela, em São Paulo, com escala em Itajaí, no litoral catarinense. Primeiro cruzeiro, então é a minha primeira experiência de cruzeiro e eu escolhi esse justamente por ser mais próximo, por ser de Paranaguá, por ser aqui do estado, porque antes tinha que ir ou para Santos ou ir para Santa Catarina pegar e agora ficou mais próximo e mais fácil de a gente também poder aproveitar um cruzeiro. Como a gente veio juntas, né, então para nós foi muito mais fácil, a gente vem juntos, vem tranquilo, a gente saiu de madrugada de Irati, a gente veio uma viagem bem tranquila, dividimos também todos os custos, que saiu muito em conta, então foi bem mais fácil também para nós. Esta é a segunda temporada consecutiva de cruzeiros em Paranaguá. A primeira, realizada entre dezembro de 2023 e março de 2024, movimentou mais de 25 milhões na economia local. Não é só para os turistas que estão descendo. A tenda está disponível para os turistas que estão no litoral. Então, quem quiser vir realmente conhecer a estrutura feita aqui, no caso pelo estado do Paraná, tem a possibilidade de chegar aqui muitas vezes, né, comprar um pacote para Ilha do Mel, comprar um pacote para Guaraqueçaba, comprar um pacote para Cabaraquara para comer ostra, né? Então realmente a gente está muito bem identificado com todos os municípios aqui, podendo todos eles estar levando o pessoal para conhecer. A embarcação da operadora MSC fará 8 paradas no litoral paranaense. Em 6, turistas que estarão embarcados também poderão descer em Paranaguá para conhecer as belezas e as atrações do litoral do Paraná. A expectativa é de receber mais de 15 mil turistas. É mais um ano que vai fixando Paranaguá como destino da rota de cruzeiros no Brasil, fixando o Porto de Paranaguá como um ambiente propício para o desenvolvimento desse destino. E a gente fica muito feliz em ver o progresso que nós fizemos de um ano para o outro e toda a entrega que nós estamos dando agora, essa sinergia com o governo do estado, a Portos do Paraná, a Tour Litoral, fez com que a gente entregasse um trabalho muito melhor esse ano, que pudéssemos aprender com o que a gente viveu na primeira temporada, que foi realmente uma temporada onde nós estávamos explorando as possibilidades. Hoje nós aumentamos a oferta de produtos turísticos também lá na Praça Mário Roque, onde o pessoal está desembarcando para fazer os seus itinerários de visitação. E a ideia também é chamar a atenção para outras operadoras virem também parar os seus navios aqui. Então a gente quer sempre melhorar para trazer mais turistas para o litoral e isso movimentar. Então aqui no nosso embarque e desembarque tem toda a grade de shows que vai ter no verão maior. Então para os turistas que vão estar passeando, talvez ficarem, para se estender e se programarem para vir para os nossos shows. Então a gente está mostrando tudo que o verão maior também vai trazer para o turista do cruzeiro. Os passageiros realizam os embarques no complexo Mega Rossio, que passou por uma revitalização para oferecer mais conforto aos turistas. No local foi mantida uma estrutura para a recepção dos viajantes, organizada pela Secretaria de Estado do Turismo. Em todas as escalas, o navio permanece cerca de 10 horas no Porto Paranaense. Na Praça Mário Roque, no centro de Paranaguá, uma outra estrutura foi montada com receptivos de todos os municípios do litoral, apresentando as atrações turísticas da região. Nós fomos chamados para fazer o receptivo aqui do navio MSC Lírica. Esse ano estamos recepcionando o MSC Harmonia. Estamos vendendo os passeios para a Ilha do Mel, Piaçaguera, fazemos o passeio cultural, City Tour, alguma coisa de passeio gastronômico, passeios para as colônias. E estamos numa expectativa muito boa para esse ano. O ano passado já foi um atendimento muito bacana. O pessoal se estruturou bastante. Agora a gente está assim já temos um know-how, né? Então acho que vai ser bem produtivo. A expectativa é grande, né? Tudo novidade e tal. Né? Descansar bastante. Descansar, aproveitar ao máximo. Né? Muito bacana. E eu avião também eu não tinha viajado, ela proporcionou isso para nós, né? Então foi muito bom. Daí eu falei, agora está faltando de navio. Daí ela disse, então é para já. Então vocês vão realizar esse sonho. Daí acabamos, marcando essa viagem curta para ver se vai dar tudo certo, acostumar, para não enjoar, para ter aquele, sabe? Então, daí a gente vai aproveitar ao máximo esses 3 dias e se gostar, se Deus quiser, voltaremos. A Europa deu um grande passo nesta semana em direção ao objetivo de aumentar o transporte ferroviário de alta velocidade.
A partir de agora, um trem de alta velocidade passa a conectar Paris e Berlim, duas das grandes capitais da União Europeia, que busca desenvolver esse transporte mais sustentável diante da onipresença das conexões aéreas. A nova rota foi inaugurada com a saída de um primeiro trem de Paris no final da manhã desta segunda. É uma conexão direta, sem estresse e boa para o meio ambiente. Só um passageiro consome 2 kg de gás carbônico em uma viagem como esta, comparada a 200 kg em uma viagem de avião. Então estamos muito satisfeitos porque não somente é um bom sinal para os dois países, para as duas grandes cidades de Berlim e Paris, mas também um forte sinal para o entendimento europeu. A conexão acontece com os ICE, os trens de alta velocidade alemães, e não os TGV franceses. Os trens também vão viajar até Estrasburgo, na França, assim como Karlsruhe e Frankfurt, na Alemanha. A União Europeia deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicar até 2050 para cumprir os compromissos para combater as mudanças climáticas. Para atingir esses objetivos, o continente vai precisar enfrentar grandes projetos, como a padronização do sistema de sinalização. Uma nova luz para um cartão postal. A Ponte Hercílio Luz, na capital catarinense, ganhou iluminação cênica. Depois de mais de uma década, a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, voltou a brilhar como nunca. Na noite do dia 15 de dezembro, a estrutura, considerada um dos maiores símbolos de Santa Catarina, ganhou um novo sistema de iluminação cênica. Mais de 7.000 projetores foram instalados para dar vida às cores que agora iluminam a Velha Senhora. A ponte é um cartão de visita da capital, né? Sempre foi do estado e aqui principalmente da capital, pela beleza dela e pela recuperação que ela teve, que aconteceu com ela. E essa iluminação é como for elevar uma mulher bonita no salão, é deixar mais bonita ainda. A obra, realizada pelo governo do estado, teve um investimento de quase 10 milhões de reais e foi entregue em um evento que teve contagem regressiva e aplausos do público. O projeto utiliza a tecnologia LED RGB de última geração, com 124 projetores concentrados nas torres da ponte e mais de 5.500 pontos de luz que destacam os detalhes estruturais. Além da beleza, a iluminação foi pensada para permitir diferentes combinações de cores. Na semana de segunda a quinta vai ficar com luz branca e na sexta, sábado e domingo a gente pediu para que tenha todo o jogo de luzes. Isso possibilita que a ponte adote temas específicos, como a decoração natalina exibida no momento da inauguração ou campanhas como o Outubro Rosa. São cerca de 7.000 pontos de iluminação entre refletores, linhas de LED. A questão de economia, né? Por ser de LED, o consumo de energia é baixo, né? E certamente o retorno turístico que o estado e a cidade vai ter vale muito a pena, né? Agora, o cartão postal de Florianópolis está pronto para encantar moradores e turistas, reforçando o papel de símbolo da capital e de Santa Catarina. A iluminação evidencia o potencial turístico da região, trazendo mais brilho para o Natal e a alta temporada de verão. Paris tem a Torre Eiffel, Nova York tem a ponte do Brooklyn e nós temos a nossa ponte Hercílio Luz iluminada a partir de agora. E você vai ver a seguir. Vinícius Júnior é escolhido o melhor jogador do mundo pela FIFA. É logo após o intervalo. Chegou o fim de semana Locão Extra. Você não pode perder. Fraldinha vazio ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango sem dorso congelada, R$ 7,99 o quilo. Arroz parboilizado Bom Traz, 5 quilos, só R$ 18,69. Açúcar extra fino Caiobá, 5 quilos, R$ 15,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,39. Lava-roupas Brilhante, limpeza total, 2,4 kg, R$ 19,99. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. Quem vive cruzando o estado sabe que estrada boa é tranquilidade. Para quem está viajando e para quem fica em casa também. Aqui em Santa Catarina, muitos trechos estavam abandonados. Mas agora, com o maior investimento da história, a estrada boa nunca esteve tão perto de todos os catarinenses.
estrada boa, Santa Catarina só melhora. Estamos de volta com o Pix News especial de sábado, agora falando um pouco sobre o Natal. Multidões lotam um mercado de Natal em Xangai, dando início à época festiva na maior cidade da China. Embora a maioria do país não celebre a festa cristã, os visitantes vibram com as comidas e luzes escolhidas para embalar a celebração. A China não tem lá muita tradição com o Natal, mas em Xangai, o nascimento do menino Jesus é comemorado com uma decoração bem ao jeito do Ocidente. Um mercado natalino ilumina ruas da maior cidade chinesa, com uma população de 26,31 milhões de pessoas. Até por isso, uma celebração é sempre sinônimo de multidão na metrópole. E não faltou nada na festa, desde doces, biscoitos até presentinhos de Natal. Uma árvore de algodão doce reforçou o simbolismo desta época do ano, mas durou pouco nas mãos das pessoas que passeavam pelo mercado. As crianças aproveitam a oportunidade para brincar em um carrossel e com um Papai Noel bem em forma. Uma celebração de comunhão de culturas e espécies. Em Xangai, o melhor amigo do homem também brilha no Natal. Na Bulgária, uma arte que simboliza o espírito de inclusão da festa cristã, mas que briga com a tecnologia mais barata da atualidade. Caixas de enfeites de Natal de vidro soprado e retocados à mão mostram que a tradição resiste na Bulgária. As peças artesanais são preparadas em uma oficina de Plovdiv, onde os funcionários estão entre os últimos na Europa que ainda fazem o trabalho sem o uso de moldes. A técnica envolve o derretimento da massa de vidro a mais de 1000 graus, utilizando um tubo oco para soprar o interior e dar forma ao objeto artesanal. O que é mais valioso em nossa empresa é que os enfeites que fazemos são totalmente artesanais. Isso é feito em poucos lugares na Europa e os torna tão preciosos. Eles não são apenas soprados, não usamos moldes como outras empresas. Eles são decorados completamente à mão. Uma empresa social administrada pela cidade emprega 27 pessoas com deficiências físicas ou mentais. Ivan Stanev foi empregado a princípio na parte de cerâmica do ateliê, que também conta com instalações de costura. Ele então sugeriu ao gerente que a empresa abrisse uma oficina para ornamentos de vidro. O que me inspirou ao longo dos anos e me deu o desejo de continuar a seguir esse ofício foi a atitude das pessoas em relação a esses enfeites. Todos dizem, essas são decorações de Natal maravilhosas. Elas trazem de volta o espírito da minha infância, do verdadeiro Natal, do calor e da luz do dia de Natal. Uma arte que começou sob o regime comunista e que hoje em dia é ameaçada pela produção em plástico da China. Para não deixar o ofício morrer e sob as bênçãos das empresas, Stanev passou a dar aulas de formação para novos artesãos. Há uma tendência que estamos observando nos últimos anos de aumento da produção em massa de enfeites de plástico na China. E restam muito poucos artesãos que ainda fazem enfeites de Natal de vidro de verdade. Acredita-se que este método ancestral de fabricação de peças de vidro foi inventado no século I a.C. Uma arte que desafiou o tempo e na cidade búlgara de Plovdiv simboliza mais do que beleza, mas realmente o espírito natalino de inclusão social. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma tomografia que indicou bom estado de saúde e voltou a Brasília, onde poderá exercer atividades normalmente.
O presidente Lula, de 79 anos, voltou nesta quinta-feira a Brasília após realizar um exame médico com resultado extremamente satisfatório em São Paulo. O líder petista foi operado na semana passada por um hematoma intracraniano e depois passou por um procedimento de embolização. O governo indicou na rede social X que Lula recebeu autorização dos médicos para viajar de avião. Lula foi operado no dia 10 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois que os médicos detectaram um hematoma, resultado de uma pancada na cabeça que sofreu há quase 2 meses. No dia 12 de dezembro, ele foi submetido a uma nova intervenção para minimizar o risco de outros sangramentos. O médico pessoal de Lula, Roberto Calil, disse que a tomografia mostrou que o presidente está bem e o hematoma não existe mais. Calil acrescentou que Lula foi orientado a não praticar exercícios físicos, mas vai ter as atividades normais. Os médicos também informaram que os exames serão refeitos em 10 dias para nova avaliação. A previsão é de que Lula passe as festas de final de ano na capital federal. Uma tábua de mármore gravada com os 10 mandamentos foi vendida por cerca de 31 milhões de reais em uma casa de leilões de Nova York. Uma tábua de mármore apresentada pela Sotheby's como a mais antiga do mundo, gravada com os 10 mandamentos, foi vendida nesta semana por mais de 5 milhões de dólares. Esse valor equivale a 31 milhões de reais. Após um lance que durou vários minutos na sede da empresa, o objeto de 52 quilos, que a Sotheby's acredita datar entre os anos 300 e 800 depois de Cristo, durante o período romano-bizantino, foi vendido. Diante de você está uma pedra que data de mais de 1.500 anos, data do final do período romano-bizantino. Tem escrito os versículos dos 10 mandamentos em 20 linhas em escrita paleohebraica. Descoberta em 1913, durante escavações para a construção de uma ferrovia no que hoje é Israel, a pedra contém escrito em alfabeto paleohebraico os versículos de 9 dos 10 mandamentos que aparecem na Bíblia e na Torá. A pedra passou depois pelo Museu da Torá de Brooklyn, antes de ser comprada por um colecionador privado, o último proprietário antes da venda. De acordo com o especialista da Sotheby's, não existe nenhuma outra pedra desse tipo em mãos privadas. Todas as outras peças são pequenos fragmentos e estão em museus. Antes da venda, outros especialistas citados pelo The New York Times pediam cautela diante da dificuldade de autenticar um objeto desse tipo. No comunicado anunciando o resultado da venda, a Sotheby's destacou que este objeto histórico foi estudado por destacados especialistas na matéria e citado em numerosos artigos e livros acadêmicos. O recuo recorde do gelo marinho da Antártida em 2023 levou a tempestades mais frequentes no hemisfério sul. É o que aponta um estudo publicado na última quarta-feira na revista Nature. A pesquisa, liderada pelo Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, revelou que a redução excepcional do gelo marinho provocou um aumento na transferência de calor do oceano para a atmosfera. Este fenômeno ocorre quando a banquisa não consegue se regenerar completamente durante o inverno, deixando grandes áreas do oceano expostas. Banquisa é a camada superficial de gelo resultante do congelamento da água do mar. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite da banquisa, dados sobre fluxos térmicos e registros climáticos. As conclusões mostram um aumento notável na frequência de tempestades nas áreas afetadas pelo retrocesso do gelo. Em 2023, algumas regiões experimentaram até 7 dias adicionais de ventos que ultrapassaram os 35 km por hora, em comparação com os invernos de 1990 a 2015. Em 3 áreas oceânicas do hemisfério sul, especialmente impactadas, a redução da banquisa alcançou 80% em comparação com a média anterior a 2016. Este derretimento em massa duplicou a transferência de calor entre o oceano e a atmosfera, alimentando condições meteorológicas mais instáveis. Os autores do estudo alertam que se esses episódios de redução da banquisa se repetirem, podem provocar mudanças climáticas profundas em escala global, afetando não apenas os trópicos, mas também o hemisfério norte.
Os cientistas afirmam que são necessárias mais pesquisas para precisar essa relação causal. E também um estudo divulgado nesta semana afirma que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas durante o inverno, o que terá consequências para a agricultura e o turismo. O inverno ainda nem chegou e um estudo do Climate Central mostra que o hemisfério norte registra uma redução dos dias de frio intenso e de fortes nevascas. Uma situação que tem consequências diretas para a agricultura e o turismo. O Centro de Pesquisa americano estima que mais de um terço dos 123 países e quase metade das 901 cidades analisadas perderam pelo menos o equivalente a uma semana de dias de geada todos os anos, devido ao aquecimento causado pelo homem. A análise se concentra nas temperaturas mínimas entre os meses de dezembro e fevereiro, que correspondem ao inverno do hemisfério norte, durante a década 2014-2023. O estudo se baseou em dados de observação comparados à simulação de um clima que não teria sido afetado pelo aquecimento, resultante da utilização massiva de carvão, petróleo e gás. A pesquisa concluiu que a mudança climática aumentou principalmente o número de dias de inverno com temperaturas positivas na Europa, o continente que aquece mais rapidamente no mundo. Os países mais afetados foram a Dinamarca e as nações bálticas. De acordo com o Climate Central, a neve, o gelo e o frio, que costumavam ser símbolos do inverno, estão desaparecendo rapidamente em muitos lugares, ameaçando ecossistemas, economias e tradições culturais. Os dias frios de inverno são fundamentais para vários setores, desde os esportes de inverno à produção de água potável, que dependem da quantidade de neve. Os autores destacam ainda as consequências para a saúde. O frio ajuda a regular as populações de insetos transmissores de doenças, como mosquitos e carrapatos, enquanto os invernos mais curtos favorecem a dispersão do pólen e, portanto, das alergias. E o atacante Vinícius Júnior do Real Madrid foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo e recebeu o prêmio The Best em cerimônia realizada nesta semana em Doha, no Catar. Vinícius Júnior. Vini é o primeiro brasileiro a levar o prêmio de melhor do mundo desde 2007, quando o meia Kaká foi o escolhido. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime. E poder chegar aqui é algo muito importante para mim, que eu estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que eles não possam chegar até aqui. Vini Júnior marcou 24 gols e deu 11 assistências entre todas as competições na temporada passada. Além disso, comandou o Real Madrid no 15º título do clube na Liga dos Campeões. O time, né, que eles fizeram chegar até aqui, fizeram eu acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto com eles na temporada. Quero seguir aqui por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Além de Vini, outros brasileiros foram premiados na cerimônia do The Best. Marta recebeu o prêmio que leva o seu nome pelo gol mais bonito do futebol feminino, categoria criada pela FIFA este ano. O volante Thiago Maia, do Internacional, levou o troféu Fair Play em reconhecimento à sua atuação em resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano. E o menino vascaíno Guilherme Granda Moura, de 10 anos, foi eleito torcedor do ano. Os prêmios do The Best da FIFA são votados por torcedores, treinadores, jogadores e jornalistas. E na mesma semana que Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, o Real Madrid brilhou mais uma vez no cenário internacional. A equipe espanhola venceu o Pachuca por 3-0 no estádio Lusail, no Catar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Os gols da vitória foram marcados por Mbappé, Rodrigo e Vini Júnior, que também teve atuação de destaque. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Real Madrid dominou a partida contra os mexicanos, que haviam eliminado o Botafogo nas quartas de final. Com mais esse título, o clube consolida a supremacia em competições mundiais, confirmando uma semana histórica para os torcedores merengues. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site e na próxima segunda-feira, às 8 da noite, mais uma edição ao vivo e inédita do nosso jornal.
Siga nossas redes sociais no @PixTVHD. Obrigado pela companhia, aproveite o fim de semana com responsabilidade. Pix TV é conteúdo todo dia.